Estamos ao vivo. Então, eu acho que eu tenho que dar boa tarde aqui a quem está já nos aguardando, né? Eu sou a Ana Cláudia, eu tenho aqui a grande alegria de iniciar um ciclo de lives que está pensado há muito tempo, né? A partir de outros formatos, como uma atividade do nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, da UFPA, que até o presente é o único da região norte. E hoje a gente tem uma grande satisfação de levantar um tema que é muito caro, né, à nossa identidade, que é a presença dos grupos negros na Amazônia, se beneficiando muito do acúmulo de pesquisa de dois pesquisadores, né, que estão aqui gentilmente fazendo esse diálogo para nós, né, que são o professor Luiz Laurindo, que é professor da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e que daqui a uns 3 meses, mais ou menos, estará defendendo a sua tese de doutorado na USP, né? E a gente também tem a Catarina, a arquiteta urbanista, Catarine Saunier, que é aluna do PPGAU e também tem aí uma década de pesquisa nessa temática dos quilombos. O José Laurindo é historiador, né? E aqui a gente inaugura um diálogo interdisciplinar, né? Vamos ouvir aqui as contribuições da pesquisa da história e a gente vai, eu tenho certeza, se surpreender com a inspiração que isso pode trazer, né, para os nossos dias. Então, a nossa programação o Luiz Laurindo nos falar lá da aldeia de Santarém, né, na primeira parte da live. Se tiver qualquer problema técnico, a gente vai aqui de imediato passar para a Catarine, enfim, mas a gente espera que dê tudo certo. E a Catarine está falando aqui do Centro Histórico de Belém, então a gente tem essa conexão e vou passar a palavra para o Luiz Laurindo com um grande abraço, uma acolhida muito grande, virtual, né, para ele, para a Catarine, para todos os nossos ouvintes. A gente não diz mais bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer momento que vocês nos ouçam, né, uma grande satisfação. Vamos lá. Bem, boa tarde a todos e a todas que estão ouvindo. Eu queria primeiro agradecer o convite que a Catarine fez para estar compartilhando um pouco do que eu venho pesquisando e trazer à tona alguns diálogos historiográficos que vêm sendo construídos nas últimas décadas sobre a escravidão negra e a presença e inserção do negro na região amazônica. É uma satisfação enorme estar aqui dialogando com a professora Ana, com a Catarine. Eu vou tentar ser o mais claro possível, né, na fala, e espero que eu possa contribuir de alguma maneira para o debate, tá? Então, eu gostaria de dizer, inicialmente, que, enquanto pesquisador da escravidão negra na Amazônia, eu vou tratar aqui de algumas facetas da experiência do negro no passado escravista da região. E, conforme o tema sugerido pela Catarine, eu falarei mais especificamente dos espaços construídos nos quais os sujeitos escravizados foram inseridos e nos espaços que eles próprios construíram na contramão dos anseios das autoridades e dos senhores de escravos. Tá? Nesse sentido, dialogando com o geógrafo e cientista social Antônio Robert Moraes, é mais interessante a gente pensar nesses espaços construídos como territórios. Por quê? Porque eles foram socialmente construídos. Esses espaços não existem sem as sociedades que os criaram e a eles atribuíram significados. Os territórios, portanto, eles possuem histórias e podem ser pensados como resultado dessa relação sociedade e espaço. Para que possamos entender, desse modo, então, os territórios nos quais as populações negras foram inseridas e os territórios que essas populações construíram ao longo desse passado escravista na Amazônia, nós precisamos, primeiro, questionar as percepções equivocadas de que a agricultura teria sido irrisória na região ao longo da história da Amazônia e de que, por desdobramento, a presença africana também teria sido irrelevante. Existe um consenso hoje já de que a presença africana foi significativa, que os escravos estavam nas mais diferentes comunidades, em diferentes quantidades, é claro, e comparando a outros espaços brasileiros, em menor quantidade, mas isso não significa que essa presença foi irrelevante. E
foram utilizados nas mais diferentes atividades econômicas pelos seus ditos proprietários, ditos não, porque eram formalmente, legalmente proprietários, enfim, foram usados das mais diferentes formas, nos mais diferentes espaços, junto com outros trabalhadores inseridos em outras relações de trabalho. Então, a gente não pensa que esses sujeitos escravizados trabalhando de forma isolada, não. No mundo do trabalho havia muitas interações com indígenas, com brancos pobres, enfim. Então, o que importa aqui de saída é nós termos em mente que a atividade, a economia da região era muito diversificada e os escravos foram usados das mais diferentes formas nessas atividades econômicas. Dito isso, nós podemos dividir esse processo de territorialização em dois, a partir de duas perspectivas: em territórios de escravidão e territórios de liberdade. Os territórios de escravidão, eles foram delineados durante o período colonial pela coroa, pelas autoridades coloniais, por missionários e pelos súditos, colonos, no caso. E durante o Império, foram delineados pelas autoridades imperiais, pelos cidadãos, que ocupavam espaços de poder, enfim, que compunham as elites políticas e econômicas locais. Tá? Dessa perspectiva, os escravos de origem africana serviram como força de trabalho nessas mais diversas atividades econômicas que eu mencionei há pouco, né, que foram desenvolvidas na região, e, portanto, foram inseridos de forma coercitiva em territórios alheios aos seus interesses e às suas trajetórias de vida. Para que isso acontecesse, eles foram capturados, foram mercantilizados e foram traficados para a região amazônica, como aconteceu em outras partes da América Portuguesa e em outras partes das Américas de modo geral, né? Dos mais de 3,5 milhões de escravos africanos traficados para o Brasil, quase 60 mil foram embarcados com direção da costa africana, das mais diferentes partes da costa africana para o Pará, entre as últimas décadas do século XVII e 1841, quando aconteceu o último desembarque de africanos no Pará. Foram vários os portos africanos de onde esses escravos vieram para a Amazônia. Tem muitas pesquisas avançando nessa discussão, nos debates sobre o tráfico transatlântico. Eu cito aqui os trabalhos do professor Maia, os trabalhos mais recentes, eu vou citar, tá? Porque tem uma infinitude de trabalhos. Então, eu cito especificamente os trabalhos do professor Maia, uma abordagem feita pelo Walter Hawthorne, trabalhos desenvolvidos mais na própria região pela historiadora Marley Silva, pelo Benedito, pelo Diego Santos, enfim, são vários os trabalhos que vêm trazendo cada vez mais elementos desse tráfico transatlântico para a região. Então, foram vários os portos, como eu estava dizendo, né, os portos africanos de onde esses escravos vieram para a Amazônia, tendo prevalecido em alguns momentos as embarcações que vieram oriundas da região da Alta Guiné ou da Senegâmbia, na África Ocidental, que incluía Guiné-Bissau, Cacheu, Cabo Verde, entre outros portos. Em outros momentos, predominaram as embarcações oriundas da região de Congo-Angola, na África Centro-Ocidental, com algum tráfico oriundo da África Centro-Oriental, mais especificamente de Moçambique. Chegados na Amazônia, esses escravos foram distribuídos internamente no chamado tráfico interno, e a minha pesquisa vem do doutorado sobre esse tráfico interno na região, tá? Tráfico que está sendo mais estudado agora por mim e por outros pesquisadores também, como a Cristiane Jacinto, no Maranhão, o próprio José Maia Bezerra Neto, o próprio Diego Santos, que eu citei outrora. E que esse tráfico interno perdurou até mesmo após a abolição do tráfico transatlântico em 1850, tá? Ou seja, enquanto mundo afora as ideias anti-escravistas se espalhavam, sobretudo por outras partes da América, no Brasil, os mercados de escravos se restabeleciam com deslocamentos compulsórios dentro do próprio Estado Nacional. Na Amazônia não foi diferente, tá? Por exemplo, mais de 10 mil escravos saíram e entraram no Pará entre 1873 e 85, indo para outras províncias ou chegando de outras províncias. São dados da minha tese aqui, tá? Além desse tráfico, até a chamada Lei do Ventre Livre, em 71, a reprodução endógena ou natural da população escrava também foi redimensionada, ou seja, estavam nascendo sujeitos, até 1871, nasciam sujeitos escravizados na Amazônia.
A tese do Daniel Barroso vem apontando algumas questões para resolver alguns nós desse tema específico. O tráfico transatlântico interno e essa reprodução endógena ou natural, né, enfim, reprodução endógena é o termo mais adequado, foram a base de formação e reprodução dos territórios de escravidão na região. E foi o alicerce para o desenvolvimento de várias atividades econômicas, para pecuária, extração de produtos da floresta, como cravo, cacau, anil, salsa. O cacau também foi plantado depois, mas ele foi, em grande medida, extraído até o século XVIII, pelo menos. Escravos para as plantações de açúcar, arroz, algodão, cacau, enfim, repetindo, né? E esses escravos foram, reitero, empregados das mais diferentes formas, explorados por seus senhores, comprados e vendidos conforme os interesses senhoriais, enfim, foram sendo deslocados e utilizados, explorados dentro da região amazônica, tá? Ao longo do século XIX, a população escrava do Pará, apesar de ter diminuído em termos percentuais, por conta principalmente da migração de trabalhadores que vieram da região atualmente conhecida como Nordeste para a região, migração essa que eu acho que grande parte que sabe estava relacionada ao boom da economia gomífera, ao boom da borracha na região. Então, apesar dessa diminuição percentual, a população escrava se manteve relativamente estável ao longo de todo o século XIX, em torno de aproximadamente 30 mil escravos, 30 mil sujeitos escravizados, melhor dizendo, até as vésperas da abolição. Então, a população escrava ela só começa a cair significativamente a partir de meados da década de 80. Isso demonstra a força do escravismo e dos territórios de escravidão no Pará. Invertendo um pouquinho a perspectiva, eu vou tentar não me alongar tanto, tá? Mas enfim, eu estou tentando ser claro e bastante pontual para que o debate seja colocado da melhor maneira possível, né? Invertendo a perspectiva, os sujeitos escravizados construíram inúmeros territórios de liberdade em contraponto ou em diálogo até mesmo com o status quo escravista, né, com a sociedade escravista. Esses territórios, eles estiveram assentados nas negociações tecidas pelos escravos com seus senhores e, sobretudo, nas diferentes formas de resistência à escravidão. Fosse a resistência cotidiana, daquele escravo que se negava a trabalhar, enfim, ou que, entre aspas, enrolava, né, para não cair, digamos, na dinâmica de trabalho imposta pelo senhor, enrolava dentro do olhar senhorial, tá? Entre outras formas de resistência, como as ameaças e violências diretas contra senhores e seus pares, nós tivemos assassinatos de senhores no Brasil como um todo, principalmente na segunda metade do século XIX, no Pará nós também evidenciamos situações do tipo, assassinato de senhores, dos familiares dos senhores, dos feitores, enfim, atuação dos escravos pela via judicial. Muitos escravos lutaram pela sua liberdade e pela liberdade de seus familiares, amigos, enfim, pelas vias judiciais, iniciando ações de liberdade. Na segunda metade do século XIX, essas ações explodem, né, dado ao novo contexto da escravidão, ao avanço do anti-escravismo, enfim. E uma outra forma muito enfática de resistência à escravidão eram as fugas e a formação de quilombos, ou mocambos. Os quilombos ou mocambos, como bem destaca o historiador Flávio Gomes em vários trabalhos, e principalmente no livro que saiu recentemente, deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer um lobby do livro aqui do Flávio, Mocambos e Quilombos, que eu acho que é uma leitura muito pertinente, né, para o contexto atual. Então, o professor Flávio Gomes, ele destaca que os quilombos e mocambos são termos de origem africana, os quilombos se referindo aos guerreiros de uma etnia africana específica, de uma região da África que eu não me recordo agora, e os mocambos a um tipo de suporte utilizado para erguer choupanas em acampamentos. Esses termos eles foram usados de diferentes formas nos espaços coloniais atlânticos, conforme o mesmo Flávio Gomes destaca, e no Brasil colonial e depois no Império foram em geral associados às comunidades formadas por escravos fugitivos. As características dessas comunidades dependiam muito da região da Amazônia
na qual elas se formavam, né? Mas duas características foram muito recorrentes. A primeira delas foi que essas comunidades elas não eram isoladas, muito pelo contrário, elas interagiam em diferentes graus, em diferentes medidas, com centros urbanos, estavam inseridas em redes comerciais, e chegaram a formar comunidades etnicamente muito diversas e complexas, com a presença de indígenas, ou com contato com outras comunidades indígenas, enfim, com a presença de soldados desertores, de brancos pobres, de negros libertos, enfim. E uma segunda característica muito recorrente dessas comunidades era que elas estavam sob constante ameaça e perseguição por parte das autoridades. Nas fontes com as quais os historiadores vêm trabalhando para abordar as comunidades quilombolas, nós vemos constantemente o quilombo sendo perseguido. Então, o quilombo aparece porque, em grande medida, ele é perseguido, né? E as fontes do Pará não são diferentes. Se nós analisarmos, por exemplo, os relatórios da presidência provincial, os ofícios trocados entre as autoridades, os jornais de época, isso salta aos olhos, essa característica em comum. Nas comunidades do Baixo Amazonas, especificamente, que foram estudadas pela professora Rosa Azevedo, e mais profundamente, de forma mais, digamos, verticalizada, pelo professor Eurípides Fundes, historiador Eurípides Fundes, o Eurípides identificou algumas características comuns entre essas comunidades do Baixo Amazonas, né? E eu falo do Baixo Amazonas porque eu estou aqui em Santarém e vou abordar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, os quilombos que se formaram nas mais diferentes partes do Baixo Amazonas, eles se fixavam em trechos navegáveis, mas de difícil acesso, diga-se de passagem, onde se pudesse plantar e onde a natureza fosse pródiga, tá? Uma outra característica, a religiosidade era essencialmente sincrética, mas com grande influência do catolicismo. A organização social era baseada na família, havia uma estrutura de poder e lideranças com forte influência de elementos americanos e africanos, predominantemente da África centro-ocidental, tá? Com amplo poder atribuído aos sujeitos africanos. Foi, inclusive, identificada uma espécie de forma monárquica de governo em alguns desses quilombos, com um sistema de justiça próprio, tá? E a dinâmica desses quilombos do Baixo Amazonas estava intrinsecamente atrelada ao meio ambiente, algo que o professor Eurípides destaca muito nos seus trabalhos. No que dizia respeito aos deslocamentos que dependiam das dimensões das vias fluviais, das marés, enfim, das cheias dos rios, enfim, que dependiam dos contatos estabelecidos pelos quilombos, das práticas econômicas adotadas, entre outros. Eu não vou me alongar muito, que eu queria ouvir um pouquinho também da Catarine sobre o debate que ela vem fazendo, mas eu queria apenas citar aqui, para concluir essa parte, e devolvendo em seguida a palavra à professora Ana, né, citar apenas alguns trabalhos para quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre os quilombos. Acho que vale a pena a menção a esse outro clássico aqui sobre as comunidades quilombolas, não sei se dá para ver, tá? Negros do Trombetas, Guardiões das Matas e Rios, da Rosa Azevedo, da professora Rosa Azevedo, da professora Edna Castro. Vale a pena, enfim, tem outros livros aqui, mas eu vou ser mais rápido. Vale a pena também um estudo dos textos escritos pelo Oscar de la Torre, pelo Flávio Gomes, pela Lana Souto, que defendeu uma tese recentemente sobre as comunidades quilombolas no século XVIII, entre tantos outros trabalhos, certo? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, pode deixar o e-mail aqui que eu envio algumas referências depois, por meio da professora Ana, ou diretamente, não sei. Enfim, a gente pode ver alguma forma de dialogar.
Por Sim. enquanto, eu passo a palavra para a professora Ana novamente. Obrigada, Luiz. Olha, a gente já colocou logo no início dos comentários uma indicação de e-mail do PPGAL para quem quiser enviar para nós seu comentário, qualquer coisa, qualquer pedido, enfim, que a gente vai entrar em contato, né? E, assim, eu queria agradecer muito essa visão panorâmica que o Luiz nos trouxe e mostrar para vocês como temos aí potenciais de articulação de saberes, de entrelaçamento, né? E de quanta coisa a gente pode aprender dessa tua pesquisa para compreender melhor o espaço urbano que foi constituído aqui. E depois eu espero que tu retornes para falar da situação nas cidades, né, de como é que isso estava lá, né? Então, agora a gente vai ouvir um pouco da contribuição da Catarine para a gente entender como é que isso acontecia no espaço. E eu vou falando muito pouco, porque eu quero deixar espaço para eles ouvirem, para eles falarem para nós, e a gente ver se as pessoas reagem com perguntas, né? Que a gente possa depois utilizar para compor um debate. Então, Catarine, palavra sua. Tá. Primeiro eu falo olá, né, porque pode ser boa tarde, bom dia, boa noite, e agradecer a iniciativa do PPGAL e também o professor Luiz por ter aceitado o convite. E eu vou pegar um gancho da sua fala, quando você fala sobre, primeiro, essa diversidade de nações que vieram para o Brasil, não só para a Amazônia, mas para o Brasil de maneira geral. Nós somos o porto das Américas que mais recebeu escravizados africanos e pisaram por aqui. Há estudos, indícios de que foram, em média, 40 e tantos por cento. O professor Flávio Gomes ele defende quase 50% de todos os africanos escravizados que foram para as Américas, eles pararam aqui no Brasil. Então, a gente tem essa quantidade muito impressionante de diversidade, não só daqueles que vieram, mas também das fricções interétnicas que surgiram ao chegarem aqui. Então, é importante a gente dizer que, no espaço, o principal padrão que existe no quilombo é a ausência de padrão. O que significa isso? É quase que impossível a gente definir um tipo só de assentamento, uma característica só, exatamente por essa diversidade de pessoas e nações e etnias que vieram e aqui se misturaram. Então, eu fico imaginando esses primeiros momentos de chegada, de adaptação, do que você tem como carga trazida da sua cidade, do seu espaço, do seu país, com o que você vai encontrar aqui, quais são as dificuldades, quais são os retornos que você vai ter e as possibilidades, principalmente. Então, eu acho interessante a gente pensar que aonde houve a escravidão, sempre houve a resistência, para que a gente quebre um pouco essa ideia de que o escravizado, ele sim foi vítima da sorte, né, desse tipo de estrutura escravagista, mas sempre houve uma resistência. E junto com essa resistência, há o quilombo. Ou pela fuga, então a gente tem, pegando esse gancho, primeiro eu acho que a gente vai falar um pouco sobre os quilombos rurais e depois a gente vai partir para a cidade, eu acho que meio que indiretamente, mas dando esse gancho, a gente tem os quilombos que foram constituídos pela fuga, nesse primeiro momento de resistência, mas também a gente tem os aquilombamentos, que são as grandes fazendas, os grandes engenhos, onde tiveram uma mão de obra escravizada muito considerável, né? Não só aqui na Amazônia, mas também Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí a gente tem esse movimento de fuga para um lugar recôndito, mas de não isolamento. Por que de não isolamento? Porque para a sobrevivência desses é preciso uma adaptação. E para essa adaptação funcionar, é preciso uma rede de solidariedade daqueles que já estavam fugidos, que acoltavam esses que queriam fugir. Então, o que a gente tem espacialmente? A gente tem relatos em desenho, que são muito interessantes do século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, que você tem vários quilombos desenhados que se conversavam. Então, existiam pequenas estradas. E o que acontecia? Quando havia as missões de combate,
eles se avisavam. Juntamente a esses, a gente também não pode imaginar que existe uma cristalização das nações africanas nesses assentamentos, que os africanos de origem africana saíam, se colocavam em um quilombo e lá se isolavam. Não, porque justamente o que o professor Luiz falou, o mundo do trabalho era muito diverso. Então, a gente tem casamentos, a gente tem relações de colonos extremamente pobres que vão procurar abrigo nesses quilombos, e a gente tem uma coisa muito fundamental para que esse assentamento funcione, que é a própria economia. Então, o giro dessa economia do quilombo é muito importante, porque para a sobrevivência desses espaços vai haver furtos, vai haver o escoamento do excedente de produção, da roça, do tear. A gente tem alguns quilombos desenhados, que o professor Luiz deve conhecer, de Minas Gerais, do século XVIII. Por exemplo, o quilombo da Samambaia. Você vê a casa do tear, marcada na legenda do quilombo, desenhada. Então, você tem uma mão de obra especializada, você tem o cultivo do algodão, você tem a produção desses tecidos, de roupas, que a gente ainda desconhece do que sejam especificamente, mas a gente tem um escoamento, ou seja, a gente tem uma atuação indireta economicamente desses sujeitos fugidos, inseridos nesses recônditos, que não estão tão escondidos assim, porque socialmente eles estão inseridos, há um aproveitamento desses quilombolas, inclusive por fazendeiros oportunistas, que não denunciavam esses quilombolas porque eles se aproveitavam dessa mão de obra para que eles fizessem trabalhos temporários e assim eles pudessem, por exemplo, ter o excedente de farinha, ter o excedente do tear, eles pudessem ter essa mão de obra, porque o Brasil colônia ele foi todo constituído em cima da economia escravagista. Então, a gente tem a escravidão dos indígenas, a gente tem a escravidão dos negros, mas a mão de obra negra, indiscutivelmente, ela tem a sua parcela de importância para fazer esse capital de giro da economia. Então, mesmo que indiretamente, você tem a figura desses acoltadores que facilitavam a instalação desses quilombos no meio rural e que não eram isolados. Em termos de espacialidade, o que a gente tem como padrão? A gente tem o padrão da adaptação. O que isso quer dizer? Por mais que fossem lineares, por mais que fossem circulares, por mais que fossem... O que a gente vai perceber dentro desses quilombos rurais? Há sempre, quase sempre, a presença das roças, que é a produção de subsistência, é a produção comunal daquilo que vai ser consumido, mas também aquilo que é pensado como moeda de troca. Por exemplo, a economia da mandioca é fundamental para a permanência do quilombo. A risicultura foi trazida pelos africanos para o Brasil. Então, a produção do arroz no Maranhão, a produção do arroz em alguns quilombos no Nordeste, a produção do arroz em Minas Gerais. Então, esse capital de giro, essa necessidade, é um dos fundamentos do assentamento quilombola, é o espaço de produção, seja ele relacionado à agricultura, ou seja ele relacionado a especialidades que eram trazidas por essas nações. Então, a gente tem, por exemplo, a economia do mineiro, a mina, né? A exploração do minério, já era algo comum em alguns países da África. Então, você praticamente traz uma mão de obra especializada que chega aqui e consegue desenvolver a madeira, o trabalho da madeira. Então, quando você tem essa fuga de quilombos e a instalação, o que a gente percebe? Quanto maior a diversidade dessas nações e quanto maior o número de pessoas, mais complexo é o assentamento quilombola. Em que medida? Na medida que você vai ter uma arquitetura que vai encontrar uma nação que trabalhava muito bem a madeira, então ela vai desenvolver de maneira mais específica aquela madeira, mas você também vai ter que levar em consideração o quê? O aproveitamento do solo, o que você tem, e uma coisa fundamental,
as incursões de combate aos quilombos não permitiam que o quilombo ele fosse pensado, a sua instalação, com exceção, por exemplo, de Quilombo dos Palmares, que fosse pensado como extremamente duradouro. Então, o que acontecia? Existia um sistema de proteção que eram pequenos assentamentos, que a gente encontra na documentação do século XVII, século XVIII, século XIX, em várias partes do Brasil, que são os ranchos, eles se referem aos ranchos. Nós invadimos determinado quilombo e encontramos os 3 primeiros ranchos, muito possivelmente dos vigias daquele quilombo. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema de segurança muito bem desenvolvido, que são esses ranchos que circundam o quilombo. Então, o que você consegue? Fugir e passar para outro quilombo, que é seu acoltador também, aquele que te auxilia, e aí você consegue manter essa rede muito diversa e muito complexa. Então, por que a gente não pode? Em Minas Gerais, por exemplo, eles aproveitavam a geografia, a topografia montanhosa para fazer do topo das montanhas as guaritas de observação daquelas expedições que combatiam seus quilombos. Aqui na Amazônia, o professor Eurípides Funes, ele fala no artigo que ele escreve sobre os quilombos das Águas Bravas, o Luiz deve conhecer, ali no Baixo Tocantins, que ele fala sobre a dificuldade que essas incursões militares tinham de chegar e combater um quilombo, justamente porque eles se aproveitavam do conhecimento do nativo, seja ele ou caboclo, seja ele indígena mesmo, ou mestiço, para instalar esses quilombos em locais onde tinham cachoeiras, que só poderia ser passado em um determinado período do ano. As fugas eram organizadas, o professor Luiz deve saber isso muito bem, as fugas eram organizadas em um determinado período do ano justamente para aproveitar desse escoamento, dessa vazante e dos rios. Então, a gente tem um sistema extremamente complexo, exatamente pela diversidade étnica que a gente possui. Na cidade, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que essa diversidade ela também existe. E ela também é presente. Então, o que acontece? Esses quilombos, como vista de exercício da liberdade, que o professor Eurípides Funes ele coloca, essas características muito presentes em determinados quilombos, o exercício da liberdade, ele é o exercício também da vivência desses espaços. Por exemplo, você poder decidir como você vai construir a sua casa, que tipo de pessoa você vai eleger para governar. Então, existe uma complexidade que ela gira em torno do exercício da liberdade, que é você ter a possibilidade de decidir como você vai viver, o modo como você vai viver e com aquilo que você tem. Fazendo essa troca, né? Eles conseguiam armas, trocando o excedente. O professor Flávio Gomes, na tese dele, Hidras em Pântanos, ele fala de alguns quilombolas no Rio de Janeiro que saíam dos seus quilombos, desciam o morro e iam tomar cachaça na vila, nas tabernas, porque essa complexidade é muito interessante da gente imaginar, a gente quebrar esse imaginário de que o quilombo é aquele lugar cristalizado onde exercia-se só a África. Não que não existisse África, sempre existiu o exercício da África, mas essa África ela é ressignificada. Ela encontra outras etnias, ela encontra outras Áfricas. Então, quando a gente pensar em quilombo, a gente pensar em assentamento, a gente tem que pensar em pluralidade. E aí a gente vai ver que isso, trazendo um pouco mais para a relação atual, essa pluralidade ainda acontece, porque esses remanescentes de quilombos inseridos em determinados lugares, onde a expansão urbana acaba os encontrando e os inserindo nesse urbano, ela também causa uma nova diversidade, com até outras etnias sendo criadas. Então,
a gente tem que pensar dessa forma, quebrando essa ideia de cristalização do quilombo, o quanto a decisão do espaço, a colocação daquilo, como vai ser organizado, como vai ser vivido, esse é o principal exercício da liberdade para esses indivíduos inicialmente. E hoje a gente tem o que sempre foi resistência, que é a colocação do quilombo, ainda é hoje, porque hoje a resistência do remanescente de quilombo é o direito à terra, é o direito a uma cidade, porque nem todo quilombola quer morar na zona rural. E ele não vai deixar de ter a sua ancestralidade porque ele precisa de uma infraestrutura urbana, porque ele quer construir a casa dele de alvenaria, porque ele quer contratar uma rede telefônica para ele, para a família dele. Então, a gente tem que pensar esse espaço como espaços de reinvenções, de ressignificações. Eu acho que os quilombos, de maneira geral, no Brasil, eles significam isso, justamente por essa quantidade muito importante que nós tivemos de diversidade, exatamente se reflete nos espaços. E, infelizmente, a gente não tem uma literatura muito específica que fala sobre esses espaços, assim, para a nossa área urbana, para a nossa área de arquitetura. A gente não tem uma diversidade muito grande dessa arquitetura. Eu acho que daí o parabéns ao PPGAL por ter abraçado essa temática, que a gente tem uma carência muito grande, né, de entender esses espaços, porque eles fazem parte da cidade também, eles fazem parte da história do espaço onde a gente vive, né? E aí eu passo a bola para a professora, se ela quiser fazer uma colocação, e para o professor Luiz também. Sim, eu acho que a gente viu com o trabalho da Tainara, agora, na semana passada, nós tivemos a defesa da Camila, onde esses processos de aglutinação, né, que a cidade vai fazendo, de assimilação das comunidades quilombolas, como lá o caso do Maicá, né, em Santarém, estão muito claros. Ou quando a gente observa essa articulação que já foi composta há muitos séculos de assentamentos formando uma rede, né, o quanto isso está sendo capturado por uma nova perspectiva de urbanização, na medida em que esses fluxos estão alterados. Hoje o rio não é o vetor de acessibilidade mais importante, a gente vai ter a estrada, enfim. Então, a gente está com tudo isso muito mais articulado, e temos aqui uma sobreposição de tempos, de visões de mundo, de valores, né, que colocam para a gente muitas encruzilhadas, né? A capacidade dessas populações afrodescendentes, dos negros e dos indígenas e dos nossos caboclos e ribeirinhos, de modo geral, responderem ou se adaptarem àquilo que a natureza tem para oferecer, né, é muito inspiradora. E a gente vai observando a degradação, né, desses recursos afetar diretamente as vidas deles, sem que isso tenha nenhuma forma de compensação no acesso a políticas públicas, no acesso àquelas supostas vantagens que a cidade e esse urbano que a gente abraça oferece. Enfim, então, assim, para a gente pensar, eu penso que a gente vai ter aqui material para muitas lives, né, se a gente puder aprofundar essa discussão da presença da população negra e como isso se mistura com a população indígena, como isso tem relação com a natureza, né? E aqui na Amazônia está mais claro, mas isso está presente no Brasil inteiro. Então, tem os caiçara, tem as quebradeiras de coco, tem uma porção de gente que também se beneficiará se a gente conseguir enxergar melhor, né, a contribuição dessas populações para o território em que a gente vive hoje, né? Então, só para marcar. E eu queria ver aí quem de vocês está disposto a receber a bola. Catarine pediu a palavra. Eu queria só fazer um apontamento em relação à importância desse sujeito para o que a gente conhece como a nossa cidade. A gente tem, por exemplo, o samba, né, que a gente conhece, já caindo um pouco no óbvio, mas não tem como a gente não falar sobre isso. A Pequena África, no Rio de Janeiro, né? O bairro da Pequena África,
que foi constituído pela diáspora baiana, em 1850, quando tem o fim do tráfico, né, do tráfico negreiro para os portos brasileiros, existe esse deslocamento dos baianos escravizados e ex-escravizados e fugitivos para o Rio de Janeiro, por conta da mão de obra do café. Então, você tem ali na Pedra do Sal, ali naquela região do porto do Rio de Janeiro, esse aglomerado desses sujeitos que hoje falam muito sobre a cultura brasileira, né? O berço do samba, tem a capoeira, tem a culinária, tem os terreiros de candomblé. Então, a importância desses sujeitos, ela vai além do nosso imaginário de que o quilombo, ele é rural, ele é longe da nossa realidade, né? Se a gente for trazer aqui para o norte, né, para Belém do Pará, a gente tem diferentes bairros, né, que na literatura são indicados. Vicente Salles indica, o professor Maia indica, que existem esses bairros que a presença do negro é muito importante. Tem a Campina, tem o Marizal, tem a Pedreira, e não à toa a gente percebe a influência, né? A gente percebe pela própria colocação das casas, das ruas, a climática, né? Os movimentos, as escolas de samba, os ranchos que surgem. Então, é muito interessante a gente perceber que não é uma coisa muito afastada, né? A gente sai daquela ideia de que é muito longe, é muito rural, é muito disperso, é muito distante. Sempre houve essa relação muito próxima, né? E aí eu queria jogar a bola para o professor Luiz. Eu tô me coçando aqui para falar. Pergunta, Luiz. Ah, sim. A pergunta primeiro, ou eu posso fazer uma abordagem em cima do que a Catarina falou? Como você quiser. Faz a abordagem que já estava... Não, então, com relação a essa presença negra na cidade, né, de Belém. De fato, nós temos muito em mente, quando nós pensamos em escravidão urbana no Brasil, a imagem do Rio de Janeiro, em alguns casos Salvador, Recife, mas Belém do Pará, no século XIX, era uma das maiores cidades escravistas do Brasil. Então, em 1876, por exemplo, era a sexta maior cidade escravista, a maior cidade em população escrava do Brasil. E isso no momento em que a economia da província estava se atrelando ao sistema mundo capitalista, por meio da produção e exportação de borracha, enfim, e que que estava sendo construído na cidade uma aura civilizacional e padrões de europeização dos prédios, dos espaços públicos em geral, estavam se disseminando pela cidade. Então, nesse contexto, Belém pode ser caracterizada como uma cidade negra, porque a população negra se apropriou dessa cidade das mais diferentes maneiras, seja em rodas de carimbó, samba, nos batuques, seja por meio de diferentes formas de lazer pela cidade, empinando papagaio, ou nas jogatinas de esquina, enfim, os escravos usaram a cidade das mais diferentes maneiras, trabalhando nos mais diferentes ofícios urbanos. A minha dissertação de mestrado, bem como a dissertação de mestrado da Bárbara Palha, ela mais voltada para a primeira metade do século XIX e eu mais para a segunda, nós apresentamos as mais diferentes facetas dessa cidade negra que se formou aqui no Pará no século XIX. Então, não dá para a gente pensar mais em uma Belém da Belle Époque branca. Muito pelo contrário. A Belém da Belle Époque era uma Belém plural, ocupada por diferentes sujeitos, inclusive sujeitos de origem africana, escravos, libertos, negros nascidos livres, enfim, que fizeram da cidade uma cidade própria.
uma cidade sua, uma cidade arredia, como diria o historiador Sidney Chalhoub, uma cidade negra, enfim. E tu podes falar da formação de Benevides, dos bairros que compõem hoje, que a gente chama de periferia, enfim. Mostra para a Sim, gente. perdão. Não, então, assim como, aliás, como a Catarine falou, né, havia alguns bairros com uma maior presença negra, apesar de que a população ela estava circulando por toda a cidade, porque ela estava sendo desenvolvendo as mais diferentes atividades econômicas, e havia uma rebeldia inerente a essa circulação. Os escravos se impunham na cidade, né, na contramão dos anseios, dos anseios senhoriais. Então, e ao contrário de toda uma legislação que buscava normalizar, ou melhor dizendo, normatizar, controlar os espaços urbanos. Então, se havia um código de postura que impedia, por exemplo, os banhos nus no litoral da cidade, se nós observarmos as prisões nos jornais, nós vamos encontrar uma série de sujeitos, inclusive escravos, negros livres e libertos, presos por tomarem banhos nus no litoral da cidade. Se era proibido circular depois de tal horário, esses sujeitos circulavam independentemente dessa imposição. Se era proibido fazer batuque, eles se impunham resistindo à escravidão. E nas cidades, e aqui eu cito mais um trabalho do professor Maia, que é pouco conhecido, mas é muito, muito valioso para nós pensarmos a Belém do século XIX também, enfim, o Pará do século XIX, que é a dissertação de mestrado dele, intitulada Fugindo, Sempre Fugindo, que ainda não foi publicada, mas, se eu não me engano, o professor está trabalhando no processo de publicação. E nessa tese, o professor mostra as mais variadas facetas das fugas escravas, fugas para lugares distantes, fugas para dentro da cidade, para lugares mais afastados da residência senhorial, fugas que demoravam semanas, meses, e fugas que duravam dias, fugas com as mais diferentes motivações. Isso tudo vem à tona na dissertação do professor Maia, em vários artigos que ele publicou posteriormente. E eu não me recordo agora se foi na dissertação ou na tese do Maia, que ele fala sobre um espaço, digamos, um espaço que se conformou como uma espécie de antítese ao status quo escravista, né, que foi Benevides. Pelo fato de que havia uma tradição em Benevides, aliás, desculpa, se formou uma tradição abolicionista em Benevides ao longo da década de 80. E a historiadora e professora Ana Carolina Cravo, ela fala que Benevides ela pode ser entendido como um quilombo abolicionista. Por quê? Porque muitos escravos fugiam para lá sabendo que havia uma boa receptividade por parte dos moradores de Benevides, em grande parte cearenses, que chegaram em Benevides como colonos, enfim, para dentro dos projetos de colonização da província e tal. Então, ou seja, muitos escravos fugiam para Benevides sabendo que lá teriam acolhida, seriam bem recebidos e tal, ao ponto de se tornar um incômodo gigantesco para as autoridades, que não sabiam lidar com isso. Fazer mais um lobbyzinho rápido aqui. Eu acho que nesse mês agora sai um livro, no fim do mês, sai um livro que eu organizei com o professor Maia sobre a escravidão urbana e abolicionismo no Grão-Pará, pela editora Paco. Nesse livro tem a síntese de algumas ideias do trabalho da Ana Carolina Cravo, bem como de outros historiadores que vêm estudando a escravidão urbana em Belém, mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, né, como a própria Bárbara Palha, que eu citei, o Marcelo Ferreira, a Jerusa Miranda, enfim, a Cidiana da Consolação, que tem excelentes trabalhos sobre alimentação no Pará e fala sobre a relação entre alimentação e escravidão. Então, ou seja, são trabalhos, são textos que são resultados de dissertações de mestrado e alguns de teses que mostram esse lado menos elitizado de Belém, ou melhor, um lado mais popular, mostra uma Belém vista de baixo, né, recorrendo aqui ao
à percepção do historiador Edward Thompson. E, enfim, acho que é... Antes da gente passar para as perguntas, eu só queria fazer um comentário, né? Então, está tudo muito... Eu penso que está emergindo aqui uma contribuição da história muito instigante para os arquitetos urbanistas, né? Porque a gente vai observando, em outras pesquisas que a gente está fazendo, como o Thales vai defender daqui a algumas semanas, né? Que tem uma relação de determinados grupos sociais e a natureza. Então, aonde eu tinha o igarapé, eu tinha alguém que podia fazer uso daquele espaço para lazer, para lavar roupa, para, enfim, resolver uma série de circunstâncias do cotidiano. E na medida que os conjuntos habitacionais foram poluindo e fazendo o desaparecimento desses elementos do sítio, né, a gente vai percebendo a degradação das condições de vida dessas pessoas, que vão sendo... vai havendo uma restrição, né, do portfólio de possibilidades de sobrevivência e de condição de preservação de uma identidade que também trouxe a festa para a cidade, trouxe muita coisa interessante. Então, assim, só para instigar, porque isso não é tema possivelmente para hoje, isso vai voltar, se a gente tiver a demanda de aprofundar esses outros lives. E eu vou passar para a Catarina e depois o Laurindo responde as duas perguntas que estão colocadas para ele. Sobre essa questão desses quilombos que são impactados, né, por esses empreendimentos, que não precisam ser grandes para impactar, é muito interessante o que a gente tem aqui no Pará, que é o quilombo do Abacatal, porque como a gente tem como quilombo urbano, são dois processos, que é o processo que vem do interior para o exterior, que torna esse quilombo urbano, como a gente tem do interior para o exterior, ou seja, são quilombos que o Flávio Gomes e a Lilian Schwartz, ela chama de quilombos itinerantes, porque a legislação do período colonial brasileira, ela já define quilombo como um aglomerado de pessoas, não precisa ter rancho, não precisa ter um assentamento numa fazenda, um assentamento rural, basta ter um aglomerado de pessoas com uma forma de renda que já é considerado um quilombo, um aglomerado de pessoas fugidas, né, de pessoas resistentes à economia escravagista. Então, esse é o quilombo que já vem de dentro da cidade, que são aqueles escravos de ganho, que são aqueles escravos que têm a mão de obra dos estivadores, dos sapateiros, das quitandeiras, enfim. E os quilombos que a gente tem mais atualmente, que são os quilombos considerados urbanos, mas porque foram engolidos por um processo de expansão urbana, a cidade foi expandindo, até que encontrou esses assentamentos. A gente tem o caso do quilombo do Abacatal, aqui no estado do Pará, que é muito interessante, em Ananindeua, que inicialmente era um quilombo que foi formado por conta da proximidade com o igarapé Uriboquinha. Então, os escravos que moravam, os escravizados que saíam, fugiam e moravam ali, se estabeleceram ali por conta do igarapé, onde eles tiravam o pescado, onde eles conseguiam fazer o escoamento, fugir pelo igarapé, e esse igarapé ele desemboca na Bahia, no Guamá, né? Então, assim, existe essa relação direta com as fontes hídricas. E o que aconteceu hoje? O quilombo do Abacatal, ele é titulado em 1999, ele é um quilombo do século XVIII, reconhecidamente, historicamente, por uma publicação, inclusive, da professora Rosa Azevedo com a professora Edna Castro, que relatam todo esse processo de titulação do quilombo do Abacatal. O que acontece hoje, mesmo titulado, você tem a implantação de inúmeras situações pelo próprio governo, pelo próprio poder municipal, que impactam diretamente nessas terras que são tituladas, que por direito elas devem existir. Então, o que acontece? Existem 3 assentamentos, 3 projetos do Minha Casa Minha Vida, em que um deles, a tubulação de esgotamento sanitário desemboca dentro do igarapé do Uriboquinha, poluindo o Uriboquinha. Uma outra tubulação desemboca na estrada de acesso principal ao quilombo. Eles ainda não conseguiram o asfaltamento da principal via. Existe hoje uma linha
de elétrica que passa no meio do quilombo, né, que deveria ficar legislativamente a 8 quilômetros de qualquer assentamento de pessoas que moram, e ela está a 1 quilômetro de distância do quilombo do Abacatal. Então, você tem essas complexidades de impacto que o próprio poder público não leva em consideração a legislação vigente. Catarine, a gente vai fazer uma cartografia disso com a professora Socorro Amoras, né? Pelo que a gente tem visto, a própria poligonal do que foi a área titulada para a comunidade do Abacatal foi reduzida para a constituição de espaços, né, de unidades de conservação e tal. Hoje, eles estão recebendo uma subestação de energia elétrica sem ter podido se manifestar a respeito. A gente sabe de uma série de outros processos. A Prefeitura de Ananindeua está tentando estabelecer a área como espaço de expansão urbana, ou seja, todas as formas de pressão, né? E, no entanto, a gente não percebe o quanto é importante a gente entender e codificar melhor esse tipo de espaço por conta de uma situação geomorfológica dessa região, né, extremamente plana. Eu tenho elementos sociais, eu tenho elementos culturais, mas se nada disso atender à ganância do mercado, enfim, de outros agentes, que pensem nos alagamentos, que pensem nas formas de inviabilização de uma mancha contínua que se pretende fazer aqui num sítio que é cheio de rios e várzeas, e se a gente tem gente que sabe muito bem como lidar com esses ciclos da natureza, seus ritmos, seus elementos, são essas nossas populações que estão aqui assim, devidamente adaptadas há séculos, né? Então, assim, só para dar um tom, e eu acho que nosso tempo está já avançando, e eu queria muito que o Laurindo respondesse as perguntas que foram colocadas, né? Tem a Yara Print está mandando aqui uma série de considerações. Teve a pergunta específica do Pablo, né? Eu imagino que foi o Pablo que perguntou para a gente sobre a distribuição, foi a Regi Andréia, dos polos escravistas dentro do Pará. Então, assim, eu não sei se o Laurindo tem condição de dar uma pincelada, né, pelas perguntas que estão relacionadas à historiografia, à história, às fontes, né, para atender a nossa audiência. Então, eu não estou com acesso às perguntas aqui, porque a minha internet está um pouco problemática, né? Aí, quais são exatamente as? Então, a Regi Andréia Lourido, ela pergunta quais eram os polos escravagistas dentro do Pará. Ela coloca essa pergunta. Tá, então, no século XIX, a população escrava de várias cidades do Pará mudou muito ao longo do tempo, né? Então, nós tivemos alguns momentos, Belém, Igarapé-Miri, Cametá e Santarém, como as principais cidades escravistas, juntamente com Manaus, tá? Eu queria, inclusive, se desse tempo, falar um pouquinho sobre Manaus, mas não sei se vai ser possível, e sobre o Amazonas, enfim. Mas, assim, em geral, as principais cidades escravistas, elas oscilaram entre 5 ou 6. Belém, Igarapé-Miri, que a princípio não era um município, né, era vinculado a... Não, desculpa, era um município pertencente à comarca da capital. Eu me confundi aqui. Então, Belém, Igarapé-Miri, Cametá, Santarém, Óbidos, Manaus, no Marajó, Breve se destacava como um importante município escravista. E, assim, se nós formos pensar, o que gerou essa mudança, aliás, o que fez com que algumas cidades possuíssem mais escravos do que outras em dados momentos? A economia da cidade. Então, quando, por exemplo, nós tivemos o boom da economia gomífera, Breves, que era um polo de produção de borracha, teve a sua população escrava aumentada. Não de forma tão significativa, mas a população cresceu e se tornou, ultrapassou outras cidades que eram mais importantes outrora, como Santarém, por exemplo. Então, ou seja, ao longo do tempo, os polos escravistas vão girando em torno dessas cidades escravistas ao longo do Vale do Amazonas. E Manaus era um polo importantíssimo
no Amazonas, né, com uma importante população escrava, atrelada em grande medida aos serviços urbanos, mas também a outras atividades econômicas desempenhadas nas redondezas, enfim. Tem um trabalho que eu queria, mais um trabalho que eu queria citar, porque aqui eu sou um intermediador, né, entre a historiografia e o público, que é o trabalho da Jéssica Samia, que é uma dissertação de mestrado, que ela estudou mais a fundo essa escravidão urbana em Manaus, e os próprios trabalhos da professora Patrícia Sampaio, que também abarcam o Amazonas como um todo, e ela faz com um foco muito voltado para o mundo do trabalho em geral, extrapolando, né, a análise da escravidão negra em si e abarcando os mundos do trabalho de forma mais diversa. Luiz, a Regia Andréa ainda perguntava qual era a média de quantidade de escravos nesses polos. Tu pode dar aí alguma, para a gente mudar para o outro? Então, eu tenho uma tabela aqui que é gigantesca, que eu poderia colocar aqui. É porque, assim, a população das cidades, elas iam mudando muito ao longo do tempo. Então, quando, por exemplo, Breves tinha uma população escrava gigantesca, ela tinha entre 500 e 600 escravos. Por outro lado, Belém, por exemplo, Belém, aliás, quando Belém era a sexta maior cidade escravista do Brasil, ela tinha 6.000 escravos, mais de 6.000 escravos. Manaus tinha na faixa de 900 escravos. Santarém oscilou ali entre 600 e 900 escravos. Óbidos chegou a mais de 1.000 escravos. Eu posso estar equivocado em alguns números, mas, enfim, em média, girava entre 500 e 1.000 escravos, e Belém se destacava como a principal cidade escravista do Vale do Amazonas. Cametá e Igarapé-Miri tiveram mais de 1.000 escravos também. Mas, assim, são muitos números, eu só me recordaria agora se eu conseguisse pegar essas tabelas e trazer aqui, né? Eu acho que já atendeu. E o Pablo pergunta para nós se tu já conseguiste registros de alguma... se tu tem informação sobre quilombos, a presença de quilombos em Gurupá, se tu já encontraste alguma coisa a respeito. Não encontrei. Não encontrei. Nada a respeito, mas, assim, como Gurupá tinha uma população escrava, então, onde tinha escravos, tinha resistência, como a própria Catarine lembrou na fala dela, né? Então, e a resistência escrava era multifacetada, e era muito negociada também, mas, enfim, o fato é que é possível que tenham existido comunidades negras, se não quilombos, em Gurupá, mas eu não me recordo agora se algum historiador abordou sobre os quilombos de Gurupá em algum trabalho. Eu posso me comprometer, se for o caso, a fazer uma busca rápida aqui nos meus livros para saber, e indicar posteriormente ao Pablo, se ele se interessar. Então, aí a gente tem aqui várias contribuições da Iara, né, que está, inclusive, mencionando que ela encontrou leituras que falam dessa solidariedade dos escravos em fontes de processos criminais. Aí ela segue, né, dizendo que a maior parte dessa literatura está focada na região sudeste. E ela queria saber se existe uma leitura nesse sentido aqui para o Baixo Amazonas ou aqui para Belém, né? E ela tem aqui ainda mais dois comentários em que ela coloca, ela já leu, né, os textos do Laurindo e comenta aqui, os textos que eu li os textos que eu li dialogam muito com o que o professor Laurindo comentou, né, sobre os meios de construção de território de liberdade e os mecanismos de resistência. Mas a questão é essa, se tu tens aqui condição de apontar alguma relação dessas fontes que estão dos processos criminais, né, para aqui, para a nossa realidade da Amazônia, no modo geral, ou só para Belém, né? A historiografia só está disponível para Belém. Não, aliás, o trabalho que eu mencionei outrora, da Jéssica Samia, aborda essa questão das solidariedades em Manaus, e a maior parte dos trabalhos estão voltados para Belém mesmo, efetivamente. Para o Baixo Amazonas, pensando mais nessa escravidão urbana, enfim, nessa sociabilidade
dos escravos livres e libertos dentro da cidade, nós ainda não temos um trabalho de fôlego, nós temos apenas passagens tangenciais pelo tema. Eu espero, inclusive, desenvolver pesquisa, na agenda de pesquisa para depois do doutorado, né, avançar para esses debates, porque nós temos aqui em Santarém, agora, um centro de documentação histórica, né, que é o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas, que reúne exatamente a documentação do Poder Judiciário local, especificamente do Fórum de Santarém, que era uma documentação que estava nos porões aqui de alguma repartição do Estado, se não me engano era da Polícia Federal ou da Receita, enfim, mas que a UFOPA trouxe para dentro da universidade, está tratando essa documentação, higienizando, digitalizando, e essa documentação já está disponível para pesquisa aqui na UFOPA, né? Esse projeto hoje é encabeçado pelo professor Jefferson, que está desenvolvendo um excelente trabalho, e muitas pesquisas virão no horizonte próximo, acredito eu, sobre o Baixo Amazonas, especificamente. E só para concluir, para Belém, tem muitos trabalhos que abordam essa solidariedade, essa sociabilidade entre escravos e seus pares, no caso, né? A minha dissertação de mestrado, a dissertação de mestrado do Marcelo Ferreira, a tese de doutorado dele, os trabalhos do professor Maia, entre tantos outros. Só lembrando que quando a gente fala em sociabilidade, nós temos que levar em conta que não haviam apenas solidariedades, que as solidariedades eram também perpassadas por conflitos, inclusive entre escravos, entre pares, tá? Como diria o João José Reis, né, grande historiador da escravidão no Brasil, os escravos resistiam em grande medida mais aos seus senhores e ao seu cativeiro individual do que à instituição escravista como um todo. E é claro, essa resistência não é menos importante, mas ela precisa ser pensada muito dessa forma, né? Existiu sim resistência coletiva, mas muita resistência individual ou até familiar, diríamos assim. Desculpa, eu falo demais, gente. Muito interessante, e a gente tem aqui uma oportunidade de apresentar esse tema, de mostrar que a gente é muito arrojado desde sempre nessa região, na medida em que sempre houve muita resistência àquilo que era a colonização, né? Então, o anticolonialismo está aqui há muito tempo, né? Colocado na agenda de resistência dos escravos, dos africanos escravizados, na resistência do indígena, na resistência do ribeirinho. Eu penso que essa seja uma mensagem importante, que bom que a gente está tendo acesso a essa documentação, né, e que a UFOPA está presente, é uma universidade pública que começa aí esse trabalho de organização dessas fontes, porque esse, segundo os relatos da Catarina, é um enorme problema para a gente conseguir aqui avançar na produção de conhecimento, né, na Amazônia. Então, o tratamento das fontes, né, é uma barreira a ser suplantada ainda. Então, eu queria ver se a Catarina tem aí alguma contribuição para dar na resposta de perguntas, antes da gente começar a preparar o nosso encerramento. Catarina? Eu dei uma travadinha aqui, mas tem uma questão que é muito interessante, porque quando a gente trata sobre fonte de resistência à escravidão, né, principalmente do ponto de vista do escravizado negro, a gente tem diversas fontes, né? Inclusive a gente tem as fontes ilustrativas, né? Então a gente tem que tratar também com uma seriedade muito grande essas fontes, que há uma ausência de um estudo mais profundo dessas características, porque, como disse o professor Luiz no início, o que a gente tem como relato são processos muito parciais, né? São relatos de combate a esses quilombos, a gente tem relatos, inclusive essas ilustrações que a gente tem do século XVIII, desses quilombos, elas foram produzidas com o intuito de... Eu acho que eu caí. Não, voltei? Não. Então, Falhou, mas voltou.
como eu estava falando, essas ilustrações, elas foram feitas com o intuito de auxiliar as outras invasões, né, de combate a esses quilombos. Então, a dificuldade... Então, a dificuldade que a gente tem de encontrar e de trabalhar essas fontes, a gente está conseguindo vencer agora, né? A gente vai ver se consegue ainda melhorar, dar esse pontapé inicial para outras pesquisas que vão vir depois da gente. E a intenção é dar continuidade, porque a gente não pode pensar numa política pública do entendimento do espaço, do entendimento, porque, de fato, todo mundo tem direito à melhoria da condição de vida, não só direito à cidade, mas direito à melhoria da condição de vida. Então, mas a gente precisa entender quais são essas características muito plurais que cada região tem, principalmente desses que acabam sendo, essa parcela da população negra, ela acaba sendo quase pulverizações no espaço, né? Elas vão desaparecendo ao longo da colocação dessas políticas de expansão, de exploração do mercado imobiliário. Então, o que já era invisível, o que já era periférico, né, o quilombo sempre foi periférico, acaba sendo invisibilizado mais ainda. Então, a gente precisa compreender o que precisa ser feito para não cristalizar essa ideia de quilombo e para que essas políticas elas consigam englobar o que é necessário para todos, né? Para todo mundo. E essa é uma parcela fundamental que a gente precisa colocar em visibilidade. Então, essas iniciativas de tratar essa documentação, a própria iniciativa da tese do professor Luiz que vai sair, da tese que a gente está construindo junto ao PPGAL, que eu espero que saia também. Então, essas construções de pesquisa, elas são muito importantes para tomara, para dar visibilidade, né, para dar entendimento. A gente precisa compreender essa pluralidade de espaço para que ele funcione, porque até o momento atual, acho que não está funcionando muito bem. E aí tem mais uma pergunta do Renan, eu acho que o professor pode responder, que é sobre a escravidão no Acará, se tem algum estudo sobre isso especificamente. Porque a gente tem quilombos no Acará, né? Sim. Assim, eu vou dar duas indicações aqui, bibliográficas, para fechar o rol de indicações, que servem, inclusive, para ter uma primeira ideia do que foi a escravidão no Acará também. Para quem não está se inserindo no tema ou estuda a escravidão, tem dois livros recentes, relativamente recentes, e que conseguem, que trazem à tona uma abordagem geral sobre a escravidão negra no Vale do Amazonas, como um todo, incluindo, aliás, tanto sobre o Pará quanto o Amazonas, e são estudos que trazem aliás, abordam essas questões gerais e, ao mesmo tempo, trazem algumas análises mais verticalizadas sobre algumas realidades locais. Só um minutinho. Então, que é o livro do professor José Maia Bezerra Neto, que é Escravidão Negra no Grão-Pará, que é um livro fácil de ser adquirido, que ele fala do Acará nesse livro e aponta as referências mais clássicas que versam sobre o Acará e sobre outras regiões escravistas do Pará, e o livro organizado pela professora Patrícia de Mello Sampaio, Fim do Silêncio, no qual tem um texto mais amplo dela sobre a escravidão na Amazônia e vários resultados de pesquisas pontuais também sobre a escravidão no Amazonas especificamente. Então, esses dois livros, eles abrem um horizonte de diálogos iniciais para quem se interessa pelo tema, para quem está começando a pesquisar o tema, para quem quer saber sobre algo específico, porque eles dão diretrizes e, a partir desses livros,
Outros podem ser buscados. E assim, eu não posso me esquecer também da grande obra do professor Vicente Salles, que deixou um legado inestimável para nós, O Negro no Pará sob o Regime da Escravidão. Então, é uma leitura obrigatória também, e lá ele fala sobre a escravidão no Acará, em Cametá, no Marajó, no Baixo Amazonas, enfim, em várias partes do Vale do Amazonas, como um todo. Então, esses 3 livros, digamos assim, são os livros iniciais, e para quem quer começar a se aprofundar no estudo da escravidão em uma ou outra região do Pará ou do Amazonas. Luiz, apareceu aí uma pergunta para nós que traz um tema interessante, que é o tema do comum, dos espaços comuns, né? em contraposição ou em oposição à mentalidade do cercamento e da privatização da terra. Né? Então, existe alguma alusão a essa característica, né, na documentação? Né? Então, o quilombo visto como um espaço de coletividade, assim, eu queria saber se tu tens alguma possibilidade de comentar aqui a provocação da Cristina, que vem nessa direção. Você pode repetir qual é a provocação, por favor? Não, o quanto a pergunta. Aparece a discussão sobre o espaço comum, o espaço coletivo, que ele é uma oposição, digamos assim, ao espaço privado, aquilo que está regido pela propriedade privada, enfim. Então, eu acho que ela está aqui pedindo para a gente enfatizar essa questão do costume, né, e da forma de gerir o território dentro de uma perspectiva coletiva. Então, tem vários historiadores que trabalham com o conceito de comunidade escrava, né, com a ideia de que, para além das particularidades da exploração escravista, enfim, para além também da diversidade e dos conflitos inerentes aos escravos, havia aliás, em diferentes lugares do Brasil, formou-se uma espécie de comunidade escrava, tanto nas cidades quanto nos meios rurais. E sim, essa comunidade escrava, ela se contrapunha, não havia, aliás, não há, eu não me recordo agora de trabalhos que tenham encontrado, tenham se deparado com uma espécie de consciência coletiva entre os escravos. Eu acho que esse debate é um pouco mais voltado para outros temas, enfim, mas a ideia não de pertencimento, mas de que havia elementos em comuns, por exemplo, entre a população que vivia na pedreira, essa ideia de comunidade escrava vem sendo aventada pelos historiadores. Eu não estudo especificamente isso, mas eu recomendo inicialmente o trabalho da professora Hebe Matos, que é... Nossa, deu um branco aqui agora. O nome do trabalho, você quer? Das Cores do Silêncio. Enfim, que ela traz à tona esse debate. Os trabalhos do professor João José Reis também sinalizam para essa comunidade, quando ele fala, por exemplo, da rebelião escrava em Salvador, a revolta dos malês, né? Enfim, alguns trabalhos dialogam com essa percepção, tá? Não é um consenso absoluto, mas existem diálogos que vão nesse caminho. A Catarina pediu a palavra. Tem, assim, dessa grande literatura inicial, tem alguns trabalhos também, por exemplo, o Edson Carreiro, quando ele fala sobre Palmares, ele fala muito sobre a construção dessa relação de proximidade. Então, para que haja o desenvolvimento dessas terras, que haja o estabelecimento, é preciso criar laços, relações assim, muito pessoais, muito particulares. Então, por exemplo, ele cita no livro dele sobre o Quilombo dos Palmares, que eles se tratavam como compadre, como malunga, que é uma expressão de familiaridade. Você pertence à mesma família, mesmo você não sendo. Então, são essas pequenas nuances que são citadas dentro da literatura. De fato, assim, não existe um trabalho muito específico
pelo menos na área da história, nem na nossa área, que fala sobre isso, talvez na antropologia, mas, assim, essas grandes literaturas, elas ainda falam dessa construção de laços, que era muito... O Stuart Schwartz também, ele fala sobre isso, né? Sobre essa... Uma vez que você está lá dentro, você precisa se relacionar, você precisa construir essas relações, então, existe dentro dessa literatura historiográfica um pouco essa, mesmo que tangencial, mas eles colocam essa construção de laços para o desenvolvimento do espaço. Sim, desculpa, nesse sentido, sim, os próprios trabalhos que focam nos quilombos demonstram essa sociabilidade, essa construção, digamos, de um projeto de vida ou de um projeto de comunidade em comum, né? E assim, no período da escravidão, essa perspectiva, ela se chocava com o status quo escravista. Não à toa, os quilombos e mocambos foram muito perseguidos, né, como nós já comentamos aqui. Então, esses laços familiares, laços de amizade, essa coletividade que se formava ali de forma em contraponto ao escravismo, né, ou até paralelamente, não necessariamente em contraponto ao escravismo, foram muito comuns. Nesse sentido, sim, eu concordo plenamente com você, Catarina, tem muitas evidências. Eu tinha pensado em é porque, na verdade, não ficou tão clara a forma como foi colocada a pergunta, né? Desculpa, tem um outro ponto também, mais relacionado ao urbano, que são as reformas higienizadoras, né, as reformas urbanas de higienização. Então, a gente pode ver que a Cris, ela pergunta sobre verificar os considerados hoje espaços comuns e uma certa exclusão desses povos em relação a seus costumes. Então, não tinha uma preocupação. Quando foi a reforma do Pereira Passos no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1903, 1904, a avenida tinha que passar ali, ela vai passar ali. Então, todo mundo foi retirado, foi todo mundo jogado para o Morro da Conceição, foi todo mundo jogado lá para as áreas portuárias do Rio de Janeiro. Na Bahia, a mesma coisa. Aqui, na região metropolitana de Belém, exatamente a mesma coisa. Então, a periferia, ela resta sempre periferia quando se tem essas grandes reformas urbanas e essas grandes intervenções do poder municipal, do poder público de maneira geral. Então, não existe exatamente uma voz, tanto que a gente estava discutindo sobre o quilombo do Abacatal, não existe um diálogo, existe uma imposição, infelizmente, né? Mas e aí ela pode... Perdão. Não, desculpa, pode falar, professora. Não, assim, eu acho muito bom que fique um gostinho de quero mais, né? Para que esse tema possa ser desdobrado. Eu penso que a gente já está aqui com um pouco mais de 1 hora, né? E a perspectiva aqui é instigar e mostrar para o nosso estudante, em particular de arquitetura e urbanismo, e de todos os outros campos que também, porventura, venham nos assistir, que a gente precisa ter muita informação, muito conhecimento, precisa ter muita troca interdisciplinar para que a gente possa ser um profissional, né, minimamente ético e capaz, né, de atender às necessidades do nosso tempo. A gente está vivendo uma semana, um mês de muita tensão, a gente tem aqui uma situação de pandemia, a gente tem sido pressionado também por ela a fazer esse tipo de articulação virtual. Eu acho que isso é uma coisa que nos puxa para frente, nos empurra para frente, mas, assim, de um modo geral, há uma provocação aqui para que a gente mude a nossa cultura, passe a ver esse objeto, território, cidade, casa, espaço de vida de uma outra maneira, né? Muito mais instruída, muito mais atenta, né? Para o que se aprendeu e o que se conquistou no passado, de uma forma que a gente possa construir um futuro melhor. Né? E, assim, eu queria que a gente fosse já começando a colocar nossas palavras finais para o nosso encerramento e com uma expectativa de que isso aqui seja um até logo, né? Esse tema retorne e
o PPGAL venha, com regularidade, oferecer, né, esses momentos de troca para a nossa comunidade, no modo geral. Então, passo a palavra para vocês, para a gente já encaminhar o nosso... Eu só queria fazer só mais uma consideração em cima do que a Catarina falou, mas eu serei rápido e já encaminho para a conclusão também. Após o fim da escravidão, né, com a abolição em 88, essas reformas urbanas e todos os projetos voltados para as comunidades rurais foram extremamente excludentes no que diz respeito à população negra, né, aos ex-escravos oriundos da exploração escravista e tal. Então, não, assim, e nesse sentido, essa conversa aqui é super pertinente e proveitosa para nós termos dimensão de que, se hoje nós vivenciamos uma continuidade dessa marginalização interessada, né, de autoridades, de alguns setores das elites, políticas econômicas, da população negra, seja no campo ou na cidade, todas as ideias de reforma agrária, por exemplo, que foram pensadas após a abolição, foram abortadas, enfim, foram escanteadas. Então, ou seja, para nós entendermos a configuração atual, inclusive o racismo, nós precisamos fazer um mergulho na história do Brasil, porque a história do Brasil é permeada pela instituição escravista. Foi a instituição que moldou a nossa forma de nos relacionarmos com o outro, que moldou as várias estruturas que atravessam a nossa sociedade. Então, ou seja, não tem como entender de forma plena, mais ampla ou presente, seja no campo ou na cidade, e essa marginalização interessada, o racismo escrachado, que não é um racismo sutil, é um engano pensar que o racismo no Brasil é sutil, ele é escrachado, só não vê quem não quer, né? Então, não tem como entender isso sem levar em conta essa história de opressão, de muitas negociações, mas ao mesmo tempo de resistência dessa população escrava, livre e liberta, que foi trazida de forma compulsória para cá, para os mais diferentes espaços do Brasil. Tá? E eu queria finalizar convidando quem tiver interesse em dialogar mais com essa historiografia, conhecer, enfim, convidar para, digamos, iniciar uma conversa com o grupo de pesquisa que eu e o José Maia Bezerra Neto temos em Belém, vinculado ao FPA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa da Escravidão e Abolição na Amazônia, o GPAM, que nós temos um blog, nós temos uma página no Instagram, e nós promovemos eventos, debates, nós vamos fazer uma série de eventos virtuais agora, a partir de junho também. Então, quem tem interesse por esse tema, sinta-se totalmente convidado a dialogar conosco, enfim, a se somar conosco e para refletir sobre as mais diferentes questões relacionadas ao que nós discutimos aqui nessa live. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sou muito grato mesmo, é uma oportunidade, assim, fascinante de poder dialogar com colegas pesquisadores de outras áreas e tentar contribuir de alguma maneira com os debates que vocês desenvolvem na arquitetura e no urbanismo. Muito obrigado. Espero que todos nós fiquemos bem em meio a esse caos que está acontecendo lá fora, do lado de fora. Né? É o meu desejo sincero. Eu queria agradecer também ao professor Luiz por ter se disponibilizado, né, de ter feito essa discussão com a gente, que é muito importante a gente ter um olhar multidisciplinar para o desenvolvimento de qualquer pesquisa, e principalmente se tratando de uma pesquisa desse tema, que é um tema tão sensível, né, que ainda resta periférico, até mesmo dentro do campo da pesquisa, né, pelo menos
Eu falo isso para a área da arquitetura e do urbanismo, a gente ainda tem uma carência muito, muito grande de material produzido dentro da nossa área sobre essa temática. Eu também queria estender o convite para quem assistiu a live, para quem ainda vai assistir a live, para as lideranças quilombolas, as lideranças estudantis, alguém que quer fazer parte dessa discussão, que quer contar a sua experiência, sei lá, até o poder público que quiser se manifestar. A gente faz parte, a gente é apenas um pedacinho da representação da universidade pública e não faz sentido a gente produzir conhecimento se esse conhecimento não vai atingir o público em geral, que é exatamente por isso que a gente faz o nosso trabalho. Eu também queria agradecer muito a iniciativa do PPGAL de poder propiciar isso para os próprios alunos, né, para que a gente consiga desenvolver a nossa pesquisa, que fica muito mais rica através do diálogo. E, mais uma vez, agradecer ao professor Luiz e à professora Ana Cláudia por essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre uma pesquisa que ainda está um pouco embrionária, mas ela está caminhando. Não, que isso, gente, eu agradeço muito a vocês dois, é assim, uma coisa extremamente importante, trazer esses conteúdos para as pessoas que assistem, os alunos de graduação, os alunos da pós-graduação, isso vai ampliar os horizontes, né, instigar aí sobre novos temas de pesquisa, e a gente pede à nossa audiência que releve as dificuldades que a gente possa ter tido hoje, é a primeira experiência, né, então a gente está aqui inaugurando esse espaço, né, e confiamos que muitas outras dessas situações virão. Então, um abraço muito grande, um grande muito obrigada aqui para o José Laurindo, que tirou 1h30 do tempo dele de finalização da tese de doutorado para conversar com a gente, né? E também a gente agradece muito a Catarine e fica aí colocada a possibilidade para quem mais se interessar de vir aqui conversar com a gente. Tchau. Né? Tchau, muito obrigado. Um abraço, gente. O e-mail está lá nos comentários, se precisar mandar algum tipo de pergunta, e muitas coisas virão depois nos comentários do vídeo. Tchau.